Boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais um evento virtual da TV Cultura para a discussão do Plano Diretor de São Paulo. Como a gente disse, e acho que todos sabem, o Plano Diretor de São Paulo prevê, a lei do Plano Diretor prevê uma revisão de tempos em tempos. E esse ano de 2021 é um ano de revisão do Plano Diretor. Não é para fazer um novo plano diretor, mas fazer correções tópicas e correções eventuais que sejam consenso na sociedade, representada pela Câmara dos Vereadores, de que alterações devem ser feitas. E sobre esse ano há uma expectativa muito grande, vários agentes públicos, setores da sociedade civil atuando para fazer alterações no plano diretor, principalmente em função da ideia constatada de que o centro de São Paulo tem todas as facilidades e os benefícios e as infraestruturas consideradas fundamentais para uma cidade confortável e, no entanto, é uma das cidades menos densas das grandes cidades do mundo. Então, nós temos como que um deserto onde está toda a infraestrutura e uma periferia sem infraestrutura e altamente adensada. Então, essa ideia tem sido muito recorrente, o Raul Justilores é um dos nossos convidados, tem repetido essa ideia em vários veículos, e nossos companheiros da primeira live da TV Cultura também falaram sobre isso. Para discutir esse tema, nós chamamos, então, a arquiteta Regina Monteiro. A Regina é fundadora e uma das pessoas que já foi presidente do movimento Defenda São Paulo e atua também como na Prefeitura de São Paulo, onde ela foi a autora da Lei Cidade Limpa. A ela, o prefeito Kassab, pediu que redigisse a lei, e eu fui testemunha, posso dizer, que ela fez a lei, nenhuma vírgula foi mudada. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma contribuição muito grande para a cidade de São Paulo na Lei Cidade Limpa de 2006. Convidamos também Cláudio Bernardes. Cláudio Bernardes é engenheiro civil, é há vários anos colunista da Folha de São Paulo. Ele foi presidente do Secov e é presidente do Conselho Consultivo do Secov e é empresário imobiliário há mais de 30 anos. Também é uma pessoa com vasta experiência em discussão de questões de urbanismo e de questões da cidade de São Paulo. Ele foi o único representante brasileiro a ter uma cadeira na Royal Institution of Chartered Surveyors. Então, Cláudio Bernardes vai estar conosco também. Felipe Rodrigues trabalha, é arquiteto e está atuando há vários anos nessa ONG chamada Parque Minhocão, nesse movimento que defende que a estrutura do Minhocão, a estrutura viária no centro de São Paulo, se torne um parque. Ele é arquiteto pela FAO do Mackenzie, com estudos complementares na New Jersey Institute of Technology. E temos também conosco, também esteve já na primeira vez, e aqui está conosco de novo, o Raul Justilores, que é jornalista, editor da revista Veja São Paulo. Ele foi correspondente da Folha de São Paulo nos Estados Unidos e na China, em Pequim, certamente uma das cidades que mais desperta interrogações nas pessoas que estudam cidades. E ele, há vários anos, atua também como um escritor sobre temas urbanos. Fez aqui o livro, recentemente, o livro São Paulo nas Alturas, que é uma descrição dos prédios da cidade de São Paulo, a partir dos quais ele interpreta a cidade, seu crescimento e urbanismo. Nós também devemos ter, por alguns momentos conosco, em breve, ele está atrasado, mas ele deve entrar aqui. Nós convidamos o professor Cândido Malta Campos Filho, e estamos aqui para falar do plano diretor. E eu queria começar, então, com uma provocação, fazer uma rodada em que eu queria perguntar a vocês, a cada um de vocês, 5 minutos,
para a gente começar, começando pela Regina Monteiro, qual é a mudança que, na sua opinião, é fundamental que deve ser feita no plano diretor? E, sendo ou não competência dessa janela de oportunidade, qual é a mudança fundamental na legislação que rege a cidade de São Paulo e que pode beneficiar a cidade de São Paulo de forma radical nos próximos tempos? Por favor, Regina. Olá, boa noite a todos. Enfim, é complicado isso, o que tem que ter na legislação. Eu sou meia descrente da questão do planejamento de uma forma geral, por conta que, desde lá da década de 70, a gente não teve de uma forma sistemática, como fazer um diagnóstico da cidade, né? Se o arquiteto, se o urbanista, ele é quem tem que dar o remédio para curar ou para, enfim, fazer com que essa cidade ou qualquer cidade do mundo dê jeito, ela tem que saber onde que está doendo, né? E o único plano diretor que, de alguma forma, trouxe alguns índices e alguns números foi o primeiro, lá da década de 71, que trouxe, bem ou mal, ali, que por subprefeitura ou administração regional, qualquer que seja o nome da época, os números para que, dali para frente, a gente pudesse ter, a curto, médio e longo prazo, o que devia ser feito. A partir daí, a gente não teve mais nada. A gente tem a pressão imobiliária, a pressão de alguns de urbanistas, a pressão, enfim, de todos dos moradores, cada um puxando para a sardinha para o seu lado, e a gente, então, tem uma cidade que o zoneamento, que começou todo, tinha 8 zonas e depois era o resto, e depois foi se fazendo perímetros, 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 onde, como se um lado da rua pudesse uma coisa, do outro lado não pudesse, e evidentemente a gente está numa cidade aí meio urbanisticamente esquizofrênica, onde eu acredito que a questão da mobilidade é a principal hoje, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou lá no Martinelli, estou indo presencialmente, né, que onde eu estou trabalhando é São Paulo Urbanismo. Eu estou demorando agora 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, no tempo que eu tinha antigamente quase 2 horas. Eu moro atrás do aeroporto de Congonhas. Então, quer dizer, não tenho dúvida que a questão da mobilidade, qualidade de vida, a gente tem mais tempo para fazer mais coisas, enfim. Agora, o diagnóstico, para mim, é super importante. A gente não sabe com o que está lidando, né? Nesses últimos planos diretores que a gente tem acompanhado muito de perto, tudo bem, aconteceu lá em 2004, com o zoneamento, que teve lá 150 erros e equívocos, que ficou complicado a aplicação do zoneamento, e depois agora com essa revisão. Eu entendo que a gente vai ter que ver direitinho a secretaria, né, de SMU, que agora são 2 secretarias numa só, eles estão fazendo, acho que está até publicado aí no site da gestão urbana, alguns procedimentos que foram feitos para a gente entender um pouco o que a gente quer dessa cidade, como é que a gente faz o centro adensar, como é que a gente faz o emprego ir para a periferia, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Mas por que será que nenhum plano dá certo, hein, gente? É uma coisa, o Cláudio Bernardes que está aí, eu vi ele falando outro dia realmente do desenho urbano, né? Eu estou brigando aí muito para a gente ter esse plano de diretor da paisagem, porque nada mais é do que o desenho urbano, é uma cidade limpa, vamos dizer, detalhado, porque a gente pode trazer, junto com essa qualificação do espaço, né, da cidade, formas de você trazer um emprego para alguns lugares, né? Porque todo mundo quer ficar no centro expandido. Primeiro, porque as oportunidades estão no centro expandido. E a gente tem que morar, o pessoal está morando na periferia, porque os loteamentos foram crescendo, né, na periferia de forma absolutamente, desde a virada do século retrasado, conforme a legislação ia segurando ou não esse crescimento. Então, eu acredito que a questão da mobilidade, eu acho que é o principal fator.
e acho que, eu estou olhando aqui, acho que já passou 5 minutos, eu quero falar de tudo um pouco, mas vamos debatendo, assim dá tempo para todo mundo falar. Tá ótimo. Então, doutor Cláudio, por favor. Bom, vou tentar aqui também me ater aí o máximo possível nesses 5 minutos aí, mas eu queria falar o seguinte: primeira coisa que eu acho importante é a gente falar do âmbito da revisão. Diferentemente do plano diretor anterior, que estabeleceu condições de contorno para a revisão, que seria feita dali 5 anos, este plano diretor de 2014 não estabeleceu nenhuma condição de contorno. Portanto, o Legislativo está livre para interferir naquilo que ele julgue realmente importante de fazer esse ajuste. Então, acho que é uma primeira questão. A segunda questão que eu queria falar é com relação à questão estratégica do plano, quer dizer, o que nós precisamos mudar na cidade com relação e como nós vamos usar o plano diretor para fazer isso. Eu acho que o plano diretor tinha uma série de estratégias, né, que iam desde o desenvolvimento econômico, a questão ambiental, a questão de preservação histórica e paisagística, a questão da dinâmica metropolitana, mas duas questões me parecem são mais importantes nesse momento, que é a questão da moradia e a questão da mobilidade, como falou a Regina. E, na verdade, tudo isso acaba desembocando numa direção que é a seguinte: a gente quer mais qualidade de vida para as pessoas. É isso que a gente tem que buscar, eu acho, não só nesse plano, mas em todos os planos que a gente possa eventualmente estar pensando. E com relação à questão de mobilidade, esse plano ele se baseou na questão do estímulo à ocupação ao longo dos eixos de estruturação urbana, né? Então, foi uma coisa muito forte desse plano, que acabou direcionando a cidade, a ocupação da cidade em torno desses eixos, com uma série de ajustes que a gente verifica ao longo desses anos que precisam ser feitos em função do que aconteceu na ocupação desses eixos. Então, um cuidado muito grande tem que ser olhado em como funcionou esse estímulo à ocupação ao longo dos eixos e ver os ajustes que precisam ser feitos. Precisam ser feitos os ajustes ao longo nesses eixos de estruturação urbana. Eu acho que é uma coisa que também fica muito claro que a gente tem que parar para pensar, a questão relacionada não só ao planejamento, mas como a Regina falou, e eu me preocupo com isso, tem a questão do desenho da cidade, que a gente precisa incorporar no planejamento, e nós não podemos deixar de discutir nessa revisão as questões sanitárias. Nós estamos passando numa era de pandemias, né? Nós já tivemos 6, tivemos uma pesada agora. Nos próximos 7 anos, nós não podemos esperar, vão ter mais algumas. Nós precisamos estabelecer essas conexões de planejamento com o desenho urbano e com a dinâmica da cidade nos momentos de pandemia. Nós não podemos deixar isso de lado, né? Eu acho que aí a gente tem mecanismos para pensar como será a resiliência urbana a pandemias, e a gente tem que se utilizar não só do planejamento, mas de tecnologia dentro do planejamento, né? Hoje a gente tem aí uma série de coisas à disposição, sensores, big data, internet das coisas, etc., mecanismos que, adaptados ao modelo de planejamento, podem nos permitir monitorar riscos de propagação e até criar algoritmos para prever áreas de ressurgência e, assim, conduzir melhor a operação da cidade. Então, eu acho que, em função disso, a gente tem que pensar em todos aqueles mecanismos que existem na caixinha de ferramentas do planejamento, que é pensar em uma proximidade como modo de vida. A gente já tem muitas cidades do mundo que pensam nisso, né? E a gente aqui também pensa, mas não coloca isso em prática. Reimaginar o uso dos espaços urbanos, quer dizer, para que eles servem, para quem que é, de que forma que eles devem ser utilizados, reconfigurar os nossos espaços para que as pessoas se movimentem com mais segurança na cidade. Isso, obviamente, vai implicar em diminuir espaço para carro e aumentar espaço para pedestre e ciclista. Quer dizer, a gente tem que pensar um pouco como a gente vai fazer isso. A gente quer, então, uma cidade mais aberta, mais acessível, mais resiliente, mas eu acho que é mais importante, talvez isso seja um foco do planejamento nesse momento de revisão, é ter uma cidade mais inclusiva, né? Eu acho que os planejadores urbanos eles têm que transformar esses conceitos todos, trazer para a realidade, usando o espaço urbano de uma forma diferente e recriando a relação entre as pessoas e os espaços. E talvez isso seja repensar o funcionamento da cidade. Eu acho que a gente tem que tentar fazer uma pequena revolução, mesmo que seja uma revisão no plano diretor. E como eu falei no começo, nós não temos condição de contorno para repensar essa revisão. Está num momento que talvez a gente precise repensar algumas coisas importantes. E tornar São Paulo mais inclusiva é uma direção muito importante nesse momento.
nós vimos nessa pandemia que a desigualdade social mata as pessoas, né? Você pega os bairros com menor IDH, tem uma média de mortes 4 ou 5 vezes maior do que os que têm IDH maior. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí vem essa questão que você levantou, desta, vamos dizer assim, essa perda de população que houve, não vou chamar aqui de uma zona sem infraestrutura, né? Essa zona central com melhor infraestrutura é alguma coisa que está ao norte com Santana, a leste Vila Carrão, Tatuapé, ao sul Santo Amaro, a oeste Morumbi e Lapa. Essa zona aí, que tem mais ou menos uns 270 quilômetros quadrados, ela representa mais ou menos 40% da área urbanizada da cidade. Porque se você pensar que São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados, tem 500 na parte sul lá, que é proteção, 100 na parte norte, sobra 900, você tem 200 e pouco aqui nessa área, zona maior, sobra 630 nessa periferia, onde você falou onde estão as pessoas. Nessa zona, em 1980, a gente tinha 8 milhões e meio de pessoas. Já acabou meu tempo? Então, vou rapidinho. A gente tinha nessa região 8 milhões e meio de pessoas, em 2020 a gente tem mais ou menos 11 milhões. Se você pensar que a cidade cresceu 38% nesse período, e a população dessa zona perdeu 1.400.000 pessoas que deveriam estar aí. Além de uma perda nominal em torno de 300.000 pessoas, se a cidade tivesse crescido proporcionalmente, teriam que ter 1.500.000 pessoas a mais aí. Então, essas pessoas estão nesses 630 quilômetros fora dessa zona central, com todas as dificuldades de menor perspectiva de vida, menor infraestrutura. Então, a gente tem que ir para a cidade futura, que vai crescer aí em torno de 700.000 domicílios para os próximos 10 anos, né? A gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essas pessoas que estão lá, como nós podemos ajudá-las e como nós estancamos esse processo de continuar mandando as pessoas para lá. Bom, então a gente pode continuar falando mais um pouco depois. Obrigado, Cláudio. Eu passo a palavra agora ao Felipe Rodrigues. Obrigado. Da Associação Parque Minhocão. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de poder falar. Eu sigo um pouco a linha do Cláudio. Eu acho que o plano diretor anterior ele ilustrou bastante coisa, embora não tenha diagnóstico, como a Regina comentou, a gente não consegue medir o quanto ele foi efetivo, mas eu acho que tem uma contradição nele, que é isso, de como a gente entende que o crescimento da cidade todo cabe no centro de São Paulo agora. E como, ao mesmo tempo, não esquecer dessa região periférica, que foi estruturada num eixo de estruturação, mas eixos saturados de estruturação, como lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu morei boa parte da minha vida na Zona Leste de São Paulo e mudei para o centro há 6 anos, e eu pude ver que mobilidade também é a habitação no centro, né? E moro de frente para o Minhocão, para o Parque Minhocão em São Paulo, e pude ver assim, como a vitalidade de todo aquele perímetro ali dependeu desse parque espontâneo e assim, sem muitos recursos, e o que ele causou na criação de restaurantes em volta, cena cultural, galerias, ele acabou atraindo. Eu acho que o que o plano diretor pode, então, contribuir, né, na construção da cidade, falando de desenho urbano, de paisagem urbana, é entender que a cidade de São Paulo precisa investir em área pública, em espaço público, em qualidade de urbanismo, de urbanidade, mas que chegue que seja tangível ao usuário da cidade, porque senão ele não enxerga. Quer dizer, sem os recursos aplicados a determinadas regiões onde se quer encaminhar o crescimento imobiliário ou o desenvolvimento da cidade, o mercado ou esse desenvolvimento não vai até ela. Quer dizer, não adianta você apontar no mapa e cresce neste sentido, cresce nessa região, não é suficiente. Quer dizer, você tem que, o poder público também tem que fazer a sua parte de investir em recursos que qualifiquem, que atraem de fato a quem interessar, né? E o centro a gente tem visto, assim, não só o Parque Minhocão, mas tem outros projetos interessantes como Ocupa Rua, projetos que partem dos comerciantes, né, de térreos abertos, Minha Casa Minha Vida, com loja no térreo. Quer dizer, tem todo um colchão de boa vontade no centro, mas ele é privado, quer dizer, ele é de iniciativa privada. Então, seria
e a gente vê ao mesmo tempo projetos para a cidade sofrendo atravancamentos para poderem ser realizados, né? Então eu acho que se pudesse pensar alguma coisa para o plano diretor, eu gostaria que ele fosse mais tangível ao cidadão comum. Você sabe que no Parque Minhocão, eu acho que você já frequentou algumas vezes, eu tenho certeza, a cidade se torna muito tangível para as pessoas, né? As pessoas tocam na cidade, elas ocupam o lugar do carro, elas têm a proximidade com a cidade. Isso que é muito interessante. Elas vislumbram a cidade como uma vitrine. Isso é muito, muito legal. E não só isso, né? A vida urbana que a gente tem no centro, eu acho que é o que o plano diretor almejaria criar. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo ali. A gente precisa poder pensar como contribuir para que ele seja de fato adensado e para que todo o próximo crescimento da cidade de São Paulo aconteça nele. Eu morei na periferia, eu realmente não saberia responder como dar atenção ao mesmo tempo e talvez estancar esse espraiamento da cidade, mas ao mesmo tempo tornar a cidade interessante. Outra coisa que eu acho que dá tempo de falar é que eu tenho observado as pesquisas de opinião e eu acho que o paulistano precisa ter um comportamento também diferente em relação à cidade, porque se é perguntado, por exemplo, se ele quer transformar o Minhocão em um parque ou demolir, ou ele prefere como está. Ano passado teve a pesquisa, né, do Datafolha, 54% queria manter como ele estava, 30% parque, 7% demolição. E aí se pergunta se o paulistano quer mesa na rua, no lugar de vaga de carro, ele fala que não também. Então, assim, eu comecei a perceber que a cidade de São Paulo ela é muito estagnada também por causa desse ceticismo do paulistano. E um dado mais importante de todos é que a maior parte dos paulistanos gostaria de deixar a cidade de São Paulo. Quer dizer, se você cruza os dados paulistanos não felizes na cidade, ao mesmo tempo barrando todas as possibilidades de modificação dessa cidade, tem uma coisa muito interessante, muito, muito esquisita e interessante nisso. Quer dizer, talvez o paulistano tenha que ser reformado ou educado para saber aonde ele está tateando, né? Bom, é isso, acho que de começo. Obrigado, Felipe. Eu só queria deixar aqui uma observação. Essas pesquisas que perguntam se o paulistano gosta ou não de São Paulo, elas têm resultados radicalmente diferentes entre si. E isso frequentemente já chegou a acontecer de uma pesquisa dizer que o paulistano queria ir embora de São Paulo, feita pelo Ibope, para a Nossa São Paulo, essa ONG, e no mesmo momento uma pesquisa do Datafolha mostrava que o paulistano gostava de São Paulo. E a razão de ser dessa diferença certamente é a ordem das perguntas. Interessante. Muito bem. Agora, então, eu passo a palavra ao Raul Justilores, jornalista, editor da Vejinha, da Veja São Paulo, e que esteve já conosco no primeiro desses nossos eventos. Ao longo desse ano, como eu falei, a TV Cultura promoverá vários debates sobre o plano diretor e a oportunidade de mudança do plano diretor. E eu, então, repito a pergunta que fiz aos nossos companheiros antes dele, que é, Raul, o que você acha que é fundamental mudar na cidade nesta oportunidade de mudar da revisão do plano diretor e, eventualmente, se nessa oportunidade não se colocar, o que você acha que é uma medida que poderia fazer a diferença para melhorar a cidade de São Paulo? Por favor. Olha, Leo, obrigado pelo convite e vou aproveitar a deixa do Felipe sobre essas nossas contradições, porque mesmo que as pesquisas mudem as perguntas, de fato, parece que o paulistano não parou para pensar sobre a cidade. E não é apenas no urbanismo que acontece essa contradição. Essa é uma pesquisa ontem, né, no UOL, que mais de 60% dos brasileiros... Uma coisinha só para te interromper, depois você começa de novo. O professor Cândido Malta acaba de adentrar na sala e depois de você falar, eu vou passar a palavra a ele. Por favor, retome, desculpe. Vamos lá. Então, aproveitando que o Felipe falou
Nós somos reis em contradições, então, e não só no urbanismo, né? 60% dos brasileiros, segundo o UOL, apoiam que o presidente interfira na política de preços da Petrobras. Porque, obviamente, o congelamento do Sarney deu super certo, às vezes o Collor mexeu nos preços, quando a Dilma baixou o preço da luz na canetada. A gente tem aí um passado recente de interferências aí governamentais tão corretas que a população brasileira insiste no mesmo remédio e na mesma medicina. Então, no urbanismo também é muito comum. A pessoa fala que quer andar mais a pé, que quer usar mais bicicleta, mas ela não quer comércio por perto. Aqui, estou com som. Ela não quer densidade, né? Ela não quer aí mais barulho, ela não quer feira, ela não quer show, ela não quer evento, bloco de carnaval nem pensar, mas supostamente ela quer estar perto dos serviços. Só que o serviço nunca pode ser na rua dela ou no quarteirão dela, ou às vezes nem no bairro. Então, alguns dos nossos maiores ambientalistas, ironicamente, têm que usar carro para tudo. Então, respondendo à tua pergunta, Léo, as tuas grandes mudanças nós temos que aumentar a capacidade aí de absorção da população nas áreas que já têm infraestrutura. A gente fica cada vez mais destruindo territórios virgens e desaproveitando o que já está construído. Então, você ouve o ambientalista de ontem apoiando condomínios fechados ou vivendo em bairros da cidade que se comportam como condomínios fechados. E a questão do uso misto, né? Nós temos avenidas demais na cidade sucateadas, que não têm moradia, que não têm emprego e que não têm serviços. E não é uma ou duas, a gente tem dezenas de avenidas da cidade que há pelo menos 20 anos a gente se pergunta qual é o uso delas, né? Elas servem para o quê? Elas vão ser condenadas a serem corredores de trânsito? E mesmo quando a gente coloca ali no plano diretor, corredor de trânsito, elas continuam sem uso. Os planos diretores têm que ser legíveis. E para serem mais legíveis, eles têm que ter foco. A Constituição Brasileira de 88 definia a taxa de juros. Porque é claro que o legislador brasileiro acha que juros são legislados por lei. Então, nós temos planos diretores que falam de meio ambiente, emprego. Eu lembro de um plano diretor que falava de teatro, que o paulistano tem que ir mais ao teatro. Então, você coloca um monte de artigos que não são regulamentados nunca, que os vereadores não têm esse poder, né, mágico para fazer o paulistano ir mais ao teatro. Agora, o que a gente precisa, que é plano de bairro, né, que é leis que entendam as especificidades de bairros, essas nunca são debatidas, nunca são regulamentadas. Então, a gente precisa ter foco e fugir um pouco do pensamento mágico de congelamento de preços ou de fazer de conta que 12 milhões ou 13 milhões de paulistanos morarão numa casinha lá Los Angeles, usando o carro para tudo, e a gente vai ter um ótimo meio ambiente e vamos ter uma ótima circulação de pedestres. Obrigado, Raul. Muito boa essa provocação. A ideia, comparação do plano diretor com a Constituição brasileira parece muito correta, inclusive no seu detalhismo, no seu hiperdetalhismo, né? Eu, então, peço ao professor Cândido Malta que faça uso da palavra. Professor, antes do senhor entrar na sala, nós estávamos fazendo uma rodada em que as pessoas fizeram suas primeiras observações, respondendo a uma pergunta que eu fiz, que é, diante da oportunidade de revisão do plano diretor esse ano, qual, na sua opinião, é a principal medida que deveria ser alterada no plano diretor em vigor? E se não for o caso, vamos dizer assim, do que cabe fazer nesta revisão, de qualquer forma, qual é a principal medida que o senhor acha que é urgente para melhorar a cidade de São Paulo? O seu microfone está fechado, se o senhor puder abrir, por favor. Prontinho. Acho que estão me ouvindo? Muito bem. Então, né? Pois não.
Então, a pergunta é muito oportuna, Leão. Minutos, tá? Pois não. Eu vou aqui expor que o principal problema do plano diretor é que ele não é um plano diretor, ele é uma política de desenvolvimento urbano com o nome de plano diretor, porque um plano diretor, para ser plano diretor, tem que ter plano de uso do solo, que é a lei de zoneamento, que foi feita depois. E tem que ter um plano de transporte, que não existe, está sendo adiado a cada 2 anos. E um plano de saneamento básico, um plano de habitação, que são o núcleo duro de um plano diretor. Então, não é um plano diretor, é enganador nesse sentido, porque ele parece que é, mas não é. E, em não sendo, ele justamente fica vago, sem ter uma especificidade que deveria ter. Muito bem. E qual é o problema principal dessa especificidade que falta? É o plano de transporte articulado ao plano de uso do solo. Porque a lei do zoneamento, ela define a origem das viagens e o destino delas. E essa ligação entre a origem e o destino é o sistema de circulação, é o sistema de mobilidade, que é o plano de transporte. Ora, se não existe o plano de transporte, tá errado. É fundamental isso, porque é isso que provoca os congestionamentos. Os congestionamentos que trazem um prejuízo que o professor Marcos Sintra, da Fundação Getúlio Vargas, levantou, que equivale a um orçamento por ano, orçamento municipal por ano. Vários bilhões de reais em custos de tempo perdido e saúde, a saúde piorada, até mortes acontecendo. Mas, então, esse é o principal problema da metrópole, que significa um custo para todos os negócios e para todos os cidadãos. Obviamente, para quem pode usar o helicóptero, esse não é problema. Porém, para aqueles que estão aqui no chão da cidade e têm que usar o transporte coletivo ou individual, ou andar a pé, ou de patinete, ou de bicicleta, ou de motocicleta, para esses o problema existe e está piorando. Bem, ocorre, no entanto, que a pandemia alterou os dados do problema. O que a pandemia fez? Gerou o home office, desenvolveu enormemente o home office. A pandemia fez com que muitas pessoas que estavam no transporte coletivo passaram a usar o transporte individual, porque é uma bolha mais protetora para você circular pela cidade sem os riscos da contaminação do coronavírus. Então, isso está alterando muito a possibilidade de planejamento. Como é que o plano diretor vai poder ser alterado fazendo o seu plano de transporte, se o plano de transporte está hoje eivado de um tal volume de incerteza que impede que ele seja feito? Porque não se sabe o que vai acontecer. Se a pandemia vai acabar, né, depois da vacinação maciça, ou se não, se as novas cepas e as novas ondas vão continuar acontecendo e a gente não sabe bem quando isso vai acabar. E um planejamento urbano, tipo plano diretor, tem um horizonte de 20 ou 30 anos. Portanto, não sabemos ainda como fazer com a revisão do principal problema da cidade, que é o problema dos custos para todos os cidadãos e negócios dos congestionamentos urbanos. Muito bem. Se esse é o problema principal, vamos, então, paralisar a verticalização, o adensamento urbano? Não há como, né? Não tem como nós criarmos uma regra que paralisaria isso até que seja possível que o planejamento urbano possa ser feito, né? Muito bem, então eu advogo aí uma posição, né, para tentar resolver esse problema no curto prazo, imediatamente, para evitar que haja um colapso cada vez maior do sistema de circulação em se retomando o que vinha antes, né? Como estava acontecendo. O que estava acontecendo era uma perda paulatina do sistema de transporte coletivo, né? Estava diminuindo o número de usuários do transporte coletivo e aumentando o número de usuários ou da bicicleta ou do a pé e até o do automóvel. Então, essa tendência, né, perigosa que estava acontecendo, que já obrigaria a fazer um novo plano de transporte, diante da pandemia não sabemos o que fazer. Não temos como tecnicamente fazer. É um problema técnico, problema de saber estimar tendências para o futuro, com cenários, né, cenários que permitam isso. Muito bem. Eu advogo aí a retomada na minha tese de doutorado,
que o plano da Marta Suplicy, plano diretor dela, e o plano do Haddad adotaram de um modo tímido, que foi adensamento ao longo das ferrovias. Você, Leão, conhece bem essa minha posição. E o que ela significa? Você poder adensar ao longo das ferrovias é onde você pode pôr linhas de metrô paralelas entre si, na faixa de domínio da ferrovia, que é larga. Eu fiz esse levantamento na época, né, quando fiz a minha tese, e depois, quando planejei a cidade no GEGRAM, fazendo o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado, PMDI, em 1971. Muito bem. Desse levantamento, vê que cabe 3 linhas no chão, e se você fizer viadutos, quer dizer, pilares, e fazer mais um andar, vamos dizer assim, de linhas de metrô, outras 3. Então, você pode colocar ali, de um modo muito barato, de custo muito baixo, 6 linhas de metrô. Por que é muito barato? Porque não tem que desapropriar, não tem que fazer túnel. Esses são os 2 grandes custos das linhas de metrô, túnel e desapropriação. Então, não tendo que desapropriar, não tendo que fazer túnel, muito bem, está aí a solução de você adensar ao longo das ferrovias. E aí pode ir adensando, porque à medida que a demanda vai exigindo, se coloca uma nova linha de metrô que não vai levar 10, 15 anos, como está levando as linhas de metrô atualmente. 1 minuto? Muito bem. Essa ideia eu acho boa, mas quero aqui também criticar a maneira como o adensamento vem sendo feito enquanto qualidade urbanística. Não é só um problema de capacidade de suporte. Né? Os prédios são muito juntos entre si. Quem gosta de bisbilhotar a vida alheia, você tem um prédio na frente do outro, a poucos metros, você consegue enxergar o que está acontecendo no apartamento vizinho, mas você pode ser bisbilhotado também. Né? A privacidade aí está em questão. E isso cria o quê? Um apartamento sem luz natural, do sol, que não existe mais em alguns andares, especialmente os andares de baixo, que até passam a ser desvalorizados por conta disso. E também a questão da área verde, do espaço verde. Hoje, com esses terraços gourmet que vão ser incorporados, até se tenta agora botar um pouquinho de verde dentro dos apartamentos, nas paredes, coisa do tipo. É claro que isso é insuficiente, né? Do ponto de vista da qualidade ambiental, eu acho que a maioria dos paulistanos que estão me ouvindo acham que isso não é solução, isso não é suficiente. Bom, tem um problema também, que a pandemia está obrigando apartamentos maiores, né? Por causa justamente do home office. O mercado imobiliário, portanto, o que tem ofertado não pode mais ofertar. Então, tudo isso significa uma grande mudança nos parâmetros urbanísticos que a cidade está enfrentando. Então, há que ter muita cautela. Não há que fazer grandes transformações. O que há que fazer é ganhar tempo. Nós temos que estudar melhor essa cidade, temos que rever esse plano diretor em profundidade, né? Transformando mesmo a política em política, o plano em plano, e fazer, tão logo que seja possível, um plano de uso do solo articulado a um plano de transporte. Obrigado, professor. Tem um dado que eu mesmo citei, que é o dado do desadensamento do centro. Eu queria só lembrar que o censo do Brasil, quando aplicado à cidade de São Paulo, mostrou que de 1970 a 2000, o centro expandido de São Paulo realmente só caiu de população continuamente. Mas de 2000 a 2010, ele empatou, na verdade, ele teve um crescimento de 1%, e de 2010 a 2020, ele apresentam, o censo ainda não foi fechado, mas certamente apresenta um crescimento, porque as parciais foram mostrando um crescimento, e eu sempre cito que em 2010 já havia 11 mil unidades habitacionais em lançamento urgente, ou seja, isso continuou desde então. Então, há uma expectativa de que o censo carregue pela primeira vez um poupudo, um generoso aumento no centro. Isso eu pergunto a vocês, será revelador de que alguma tendência, de que a sociedade e o mercado já reagiram e já se voltaram para o centro? Sugiro que o Cláudio comece respondendo isso.
Eu acho que é importante você colocar, você colocou aí, você está colocando a questão nominal de população nesse centro expandido. Mas lembra que eu te falei, se você considerar o crescimento da cidade como um todo, do ponto de vista proporcional, você caiu de 400 mil para 270 mil, que é isso que você está falando, nominalmente, mas se você pensar proporcionalmente, ainda está com um déficit de 1.400.000. Se esse centro crescesse na mesma proporção que cresceu o resto da cidade. Então, tem uma tendência sim, mas estamos muito longe de tentar equacionar esse problema, né? Eu acho que essa reversão de tendência ela está ligada assim aos modelos de planejamento que foram indutores desse processo de ocupação, né? Você tem diminuído muito o número de pessoas por unidade habitacional, e isso faz com que, como a gente diminuiu o tamanho das unidades, portanto, mais unidades e menos pessoas por unidade, isso fez com que começasse a haver essa reversão desse processo. Mas muito insuficiente para a gente poder fazer a ocupação como precisa. Como lembrou o professor, não é uma questão só de capacidade de suporte, mas também é de capacidade de suporte, né? Então, a gente tem que pensar como fazer isso dentro das condições que a gente tem. A gente tem um centro, uma zona central com melhor infraestrutura que está subutilizada e precisa de alguma forma ser utilizada. Como eu falei, a gente tem aí, no horizonte de 10 anos, aí mais ou menos, se você considerar que crescimento vegetativo, se você considerar que diminuiu o número de pessoas por unidade habitacional, se você considerar que tem uma obsolescência dos edifícios, se você considerar que tem uma mudança de uso de edifícios que passam a ser de habitação para o comercial, e isso acaba necessitando a produção de mais unidades. Tudo isso dá em torno de umas 700 mil unidades. Então, nós temos que entender como nós vamos tratar isso na cidade em termos de daqui 10 anos. E se você pensar também que a gente ainda tem 600 mil de déficit habitacional, o tamanho da encrenca é muito grande. Então, tem que se pensar, eu concordo com o professor que tem que fazer uma análise bem detalhada de como nós vamos fazer isso, mas essa reversão que você colocou aí, ela é real, mas insuficiente. Muito bem. Regina, gostaria de falar? Você está sem microfone. Então, eu tenho estudado muito o centro de São Paulo, porque há uma vontade específica, né, de fazer com que aquele triângulo histórico tenha, ou retome, né, a sua qualidade que um dia teve, de comércio, serviço, enfim. E é impressionante como eu fui ver o quanto que tinha de denúncia de barulho, né? Se tinha, não tem denúncia dos bares que à noite tem ficado por ali, porque não tem morador. Então é muito interessante isso. Quando eu tenho uma forma diferente de ver. Quando você não tem denúncia de morador, é porque não tem morador, né? Num lugar onde você tem um alto número de bares e restaurantes, ou enfim, que vão para os térreos da cidade. Enquanto que no outro lado, né, no centro, que a gente chama de centro novo, né, as pessoas vivem um verdadeiro inferno, né? Então, a gente percebe que as pessoas estão morando, né, para o lado da República, que elas estão por ali. A gente vê novos investimentos, né, prédios com essa capacidade diferenciada para uma ou duas pessoas no máximo, e com metragem quadrada de 30 metros, 40 metros quadrados. E como é que isso se dá? A gente teve operações urbanas aí ao longo do tempo, desde a década de 90, para incentivar esse uso no centro. E tudo está dando errado. Então, a operação urbana é uma provocação até para quem está aqui, o professor Cândido, o próprio Raul que fala, o Cláudio, acho que também o Felipe está acompanhando também. Como é que esse instrumento da operação urbana, que tanto, né, se falou lá na década de 90, se transformou, vamos vender potência, por que isso não dá certo? Né? Não é só o plano diretor vem lá, como disse o professor, a gente não tem um plano diretor, a gente tem
uma carta de intenções, como eu costumo falar. Aí fala, olha, aqui tem que ter operação urbana. Foi lá um iluminado e falou, aqui pode ter operação urbana. E aí, como é que essa operação urbana, por que ela não deu conta, né, do centro antigo? Uma outra coisa que eu gosto de falar sempre, a região aqui do Campo Belo, onde teve grandes investimentos, tal, é uma das que mais perdeu habitante. E uma das que mais ganhou habitantes foi o distrito de Anhanguera, como eu falo, aquela parte mais ao norte do lado esquerdo, mais ao norte da cidade de São Paulo, que eu falo que é a orelha do cachorrinho, né? Porque eu acho que tem a cabeça de um cachorro, né? Então, esses nossos instrumentos não dão certo. Que revolução é essa, né, professor, que a gente tem que fazer? Porque uma das coisas que o Estatuto da Cidade, né, determinou que podia dar certo são as operações urbanas. Elas não tiveram, nenhuma delas tiveram esse desenho que eu acho que tinha que ter, com projetos bem característicos, onde todos eles falam que tudo tinha que acontecer. Vou me focar um pouco no centro, que eu acho que é uma das principais. Por que não deu certo essas operações urbanas? Esses são os instrumentos que a gente tem. O que a gente faz com eles? Inventaram agora o PIO. Então o PIO vai ser o instrumento urbanístico que vai dar certo agora? Eu acho que é por aí que a gente tem que discutir que instrumentos são esses, muito como o professor falou, que a gente tem que dar um chute assim para mudar o rumo dessa história. Porque não adianta o planejamento muito focado só no zoneamento, óbvio que aquela cidade informal nunca vem para a formalidade, né? Essa coisa da distância do morador com o trabalho, como é que a gente vai? Não adianta falar, ó, vamos trazer todo mundo para o centro, porque não vai ter trabalho para todo mundo, se todo mundo estivesse por ali. Então, eu acho que instrumentos urbanos são esses, que eles têm que ser rápidos, eficazes e fácil de entender, como a gente está falando aqui, né? Que uma lei urbanística só pode dar certo quando todo mundo entende. Tem que ser um pacto entre todo mundo. Obrigado, Regina. O Raul pediu para falar, então depois do Raul, Felipe e o professor Cândido. Por favor, Raul. Olha, eu acho que a prefeitura tem que decidir se ela quer fazer caixa ou se ela quer fazer urbanismo. Acho que aí, aproveitando a ótima provocação da Regina, as operações urbanas até agora se tratavam muito mais em fazer dinheiro, não em criar cidade. Então, você permite mais capacidade de adensamento, mais área construída na Faria Lima, cobra muito caro para isso. E cobra tão caro que o mercado diz, não, ali o que funciona é prédio de escritório. Porque prédio de escritório, laje corporativa, vai dar retorno. Apartamentos, a menos que seja 4 quartos, 4 suítes, olhando para o Ibirapuera, não pagariam o metro quadrado da Faria Lima. Então, esse nosso déficit de números, voltando ao que a Regina falou lá no início, a gente tem poucos dados. Então, as operações urbanas tinham ótimas intenções, mas a gente sabe quantas unidades residenciais elas criaram, ou quantos milhões de metros quadrados só de escritórios elas criaram. A gente continua dividindo a cidade em onde cria residência, onde cria apartamento. Números, né? Você citou do centro, 11 mil unidades. Aliás, eu escuto de muitos amigos do centro, acho que tirando o Felipe, nossa, mas tem um monte de prédios surgindo no centro. Monte quanto? Porque se a gente está falando de apartamentos que no máximo vão ter 2 pessoas, fazendo de conta que todos estão ocupados, a gente está falando de 22 mil pessoas. Não é nada. Assim, é menos da metade da população de Alto de Pinheiros. Não é nada. Então, se a gente está falando aí há 25 anos de agora o centro vai ser repovoado, estamos falando de 20 mil pessoas. É uma mini cidadezinha. Então, a gente tem que pensar, quando a prefeitura vai falar que vamos melhorar a cidade, sacrificando a arrecadação, e não como é até agora, né? Do Largo da Batata, a Faria Lima, a outras operações urbanas, que é vamos fazer caixa, e muitas vezes esse caixa se traduz em túneis, em pontes estaiadas,
em obras viárias. E aí, lá atrás, lá no final, alguém lembra que tem que fazer habitação social, então desapropria. 15 anos depois, fazem 3 ou 4 predinhos e todo mundo se emociona. Nossa, mas a operação urbana bancou aqueles 4 a 5 predinhos. De novo, os números são muito decepcionantes. Muitos. Assim, para São Paulo, se a gente está falando de 20 mil, 40 mil, 50 mil, é troco. Lembrando que nós temos um impacto, parte dos grandes problemas da cidade de São Paulo são a maior representação de uma das maiores revoluções populacionais da história da humanidade. O Brasil, em 1970, a gente cantava 90 milhões em ação. Quando o Brasil ganhou a Copa de 2002, nós éramos quase 200 milhões de habitantes. Daqueles 90 milhões em ação, 70% ou alguma coisa assim viviam no campo. E os 200 milhões de 2002, 80% vivem nas cidades. Então, as nossas cidades sofreram a maior migração do planeta. Não há nada semelhante no planeta nas últimas décadas do século XX, e isso talvez explique por que tanta pobreza nas periferias, ou em parte, e talvez a solução realmente seja tirar as regras que foram feitas em 70 para impedir o adensamento do centro na época. Talvez ela tirando a China, né? Sim, a China, depois disso, a China começou este movimento industrial do começo do século XX. E são 700 milhões que mudaram para cidades. Depois, entre o final do século XX e o começo do século XXI. Depois que o Brasil tinha feito a sua revolução urbana. Mas então eu peço ao Felipe que faça a sua consideração, por favor. Depois o professor Cândido. Esse dado que você citou, dessa transição de 2000 e 2010, né, que é sensível, a gente que está aqui no centro, consegue notar que existe uma vontade de estar aqui, uma vontade de permanência, né? E o que eu gostaria é que isso não fosse dependente apenas da boa vontade do cidadão, mas que isso fosse de fato influenciado. Quer dizer, desde os anos 70, discutindo o uso do minhocão, talvez o minhocão seja um dos únicos lugares onde tenha sido beneficiado pela ineficiência da cidade, né? Porque quanto menos ela faz, mais ele é povoado, mais ele é utilizado. Mas até quando, né? Eu tenho 30 anos, eu já estou cansado até de discutir o minhocão. Imagina pessoas, uma velhinha que mora ali de frente para ele, não quer nem mais saber desse tema, né? Então, eu, por exemplo, gostaria que esse plano diretor fosse mais preciso, inclusive no destino do minhocão. Ele tem a oportunidade agora de sair daquela tríade do plano anterior e, inclusive, explicitar uma vontade da prefeitura, ou das prefeituras, né, desde a época do Haddad, Dória e a sequência de Covas, que timidamente foram mostrando a sua posição em relação à criação de uma área de lazer e de esporte, mas que tome, de fato, as rédeas e que perca um pouco essa parte de um proselitismo a carta de intenções, essa coisa um pouco nebulosa, muito polida, mas pouco prática, né, que mostre, porque realmente a sociedade, você muda o nome, Operação Pio, as pessoas até tentam participar das audiências, mas elas não sabem nem do que estão participando, elas vão lá, jogam, nem sabem do que aquilo representa. Então, eu acho que precisava realmente, o plano precisava se tornar mais pragmático, mais tátil. As pessoas precisavam entender, e o plano precisava expor um certo grau de pragmatismo, né? Obrigado, Felipe. Professor Cândido, por favor. O senhor está também sem microfone. Eu vou pegar carona um pouco no que o Felipe acabou de falar. Vou pegar, por
procurar responder os que falaram agora há pouco, depois da Virgínia, inclusive ela, levantaram vários temas, né? Eu queria me manifestar sobre cada um. Sobre o minhocão, houve um plebiscito em que 60% ou 65% das pessoas disseram que vê que não pode tirar o minhocão porque ele tem um papel no sistema de circulação que ainda é muito importante. Então, está aí uma questão do plano de transporte. Se tirar o minhocão, o que vai substituir o minhocão? Nesse papel de ligação leste-oeste. Então, está aí um tema que tem que esperar. Né? Não podemos decidir isso sem um plano de transporte. Então, 65% da população, com seu bom senso, tomaram a posição, não tem nem que demolir, nem que transformar em área de lazer. Temos que esperar para ver se tem solução isso no sistema de circulação da cidade. E como esse é o principal problema, segundo entendo, as perdas que a gente tem nos congestionamentos já são gigantescas, não tem como aumentar essas perdas com a eliminação do papel que hoje tem o minhocão, por pior horror que ele seja, que eu concordo. É um horror urbanístico, né? É uma péssima solução como espaço urbano que produz para os prédios vizinhos e para quem usa por baixo do minhocão. Muito bem. A questão que a Regina coloca, antes eu queria falar um pouco sobre a questão do solo criado ou da outorga onerosa. O Felipe, segundo eu entendi, critica a ideia da prefeitura critica a ideia da existência da cobrança da outorga onerosa. Essa cobrança, eu fui um dos grandes defensores dela e continuo sendo, porque é uma maneira do poder público se apropriar da mais-valia que é criada pelo conjunto da cidade, especialmente pelos investimentos em infraestrutura pública. Se essa mais-valia não é apropriada pelo poder público, ela é apropriada pelos proprietários da terra, que são, então, especuladores dessa definição clara de especulação imobiliária que os proprietários podem obter se tem uma valorização da sua propriedade e ganham esse valor sem nada pagar em troca. A contribuição de melhoria, como todos sabemos, seria uma resposta teórica para isso, mas demos preferência à outorga onerosa e ela vem sendo implementada e está avançando por todo o país. O Estatuto da Cidade consagrou esse instrumento jurídico, então não há por que reverter essa ideia da outorga. O que se tem é usar bem o dinheiro. Se a operação urbana não usa bem o dinheiro, é outra questão. E aí retomamos a questão da Regina. A operação urbana tem funcionado? Não tem funcionado se você pensa só na Faria Lima. O projeto urbanístico era muito pobre, né? Os urbanistas que fizeram esse projeto eram urbanistas que não tinham ainda uma experiência maior de planejamento urbano mais específico, né? Mais voltado à ambientação urbana, né? Que essas operações urbanas podem definir. Quem anda pela Faria Lima percebe isso, né? Os prédios são isolados entre si, não se articulam bem com o espaço das calçadas, os usos que tem nos térreos são meio desarticulados do conjunto das vias, dos pedestres, né? Então, tudo isso são projetos mal resolvidos, né? O mercado imobiliário também está acordando para isso e o plano diretor agora do Haddad melhorou um pouco com essa preocupação, né? De criar a chamada fachada ativa, que é uma boa medida na medida que ela possa funcionar. Mas é preciso perceber que a oferta demasiada de comércio e serviço nos térreos pode não encontrar demanda. Então, isso é um problema que tem que ser pensado, a quantidade dessa oferta. Mas como está colocado como um estímulo e não como uma obrigação, ganha-se área construída por conta desse estímulo, eu acho que ainda é um instrumento que pode ser aperfeiçoado nos seus números, mais do que na sua ideia básica. Muito bem. A operação urbana já das perdizes, né, da água branca, já foi formulada de um modo muito melhor, muito mais bem formulado, um projeto urbanístico de outra qualidade. Eu participei disso como membro da IMURB, como conselheiro da IMURB.
e acompanhei isso de perto. Realmente, ali já tem uma qualidade urbanística de outro nível. Deu certo? Ainda não se pode dizer, porque não funcionou por enquanto. Eu não saberia dizer, o Cláudio Bernardes talvez possa nos ajudar a dizer que o mercado imobiliário ali ainda não conseguiu deslanchar aquela operação urbana. Muito bem. Então, eu sou a favor da operação urbana como instrumento, só que eles precisam sempre estar sendo aperfeiçoados para que se qualifique o espaço. Agora, tem um lado da operação urbana que é preocupante, é a gentrificação decorrente, quer dizer, a valorização que expulsa o não proprietário, que é inquilino, e o proprietário expulsa com o dinheiro do bolso, vamos dizer assim. Ele compra-se o imóvel dele, uma casinha, um sobrado, ou até uma fábrica desativada. Muito bem, se compra esse imóvel e aí sobre ele se faz uma nova edificação de outra qualidade. Então, essa gentrificação que expulsa é um problema. E aí temos que articular isso com as zonas especiais de interesse social, que é um instrumento ainda para ser melhor trabalhado, né? Porque elas é que podem permitir a manutenção de populações de renda mais baixa nesses processos de grande modificação do tecido urbano que as operações urbanas promovem. Isso tudo que eu estou falando vale para o PIL. O PIL é uma operaçãozinha urbana, às vezes não é tão pequenininha, não, há PILs enormes, né? O PIL do Ceasa é um PILzão, né? É uma operação urbana aquilo lá. É um grande PIL. Então, professor, desculpe interromper, se o senhor puder encerrar, que a gente tem o tempo está gostado. Mas suas últimas palavras, então. Então, o PIL é um instrumento bom, porém, ele tem que ser pensado como uma operação urbana e deve ser pensado sempre dentro da capacidade de suporte, porque ele acrescenta, como as operações urbanas, vários milhões de metros quadrados onde ele é feito, onde ele é implementado. Então, se não tem capacidade de suporte, é uma loucura. É uma loucura, porque vai criar um grande problema onde ele é implementado. E eu entendo que os PILs que estão sendo feitos não estão sendo feitos de acordo com esse critério. Obrigado, professor. Nós batemos 1 hora, mas eu acho que a gente poderia passar uma rápida última palavra de cada um. Eu só tenho uma provocação, que é quase que uma boutade. Eu costumo dizer que gentrificação é o plano de melhoria urbana que o meu antagonista fez. E plano de melhoria urbana é a gentrificação que o meu partido fez. Por que eu digo isso? Eu me preocupo muito claramente, claro, como o senhor, com a gentrificação, mas eu vejo sempre que, salvo em algumas exceções, essa é uma coisa brandida contra todas as ações de desenvolvimento urbano de áreas que estão degradadas. A gentrificação da Vila Madalena, provavelmente, do BNH da Vila Madalena, é um processo que é saudável, né? A gentrificação poderia acontecer na região do Minhocão, é um problema. Então, eu vou sugerir que a gente, no próximo encontro nosso, a gente tenha como tema a gentrificação, porque é algo muito difícil de compreender e lidar. Então, convido vocês a participarem do nosso próximo encontro sobre a gentrificação, que eu acho que é um dos temas mais intensamente debatidos e pouco compreendidos na minúcia e tal. E aí, de repente, o professor Cândido poderia começar apresentando quais são as áreas que o preocupam. Então, eu sugiro, então, que a gente faça uma última rodada de palavras. Como o senhor falou a última vez, comece com o senhor, mas realmente 1 minuto para a gente fazer. Por favor, professor Cândido. Eu vou deixar a questão da gentrificação para uma outra ocasião que a gente possa se aprofundar, mas queria dizer que na área central que está degradada, realmente é preciso readensar. E o que tem sido feito com esse objetivo, que era a operação urbana lá desculpe, me escapou, ali onde, Água em Branca? frente da... Isso. Ali, não era Água Branca, ali na frente da... me escapou, desculpe. Onde é que está o projeto dessa reurbanização que foi projetada... Faria Lima, Roberto Marinho... Água Espraiada, Faria Lima,
Água Branca e Operação Centro. Teve uma é uma parte da Operação Centro, ali em frente da Estação da Luz. A primeira da Luz. A primeira chamava da Nova Luz. Desculpe, é Nova Luz. Então, aquela operação urbana, também um projeto muito bom, não deu certo. Eu queria lembrar que uma das razões que não deu certo, que expulsava, não a população de baixa renda, mas expulsava as lojas especializadas da Santa Efigênia. E aí os comerciantes da Santa Efigênia contrataram uma assessoria jurídica para bombardear a operação urbana. E bombardearam, conseguiram bombardear. Então, é preciso fazer essas operações levando em conta todos os interesses. E aí eu lembraria, só para dizer que um outro momento poderíamos falar sobre isso, o plano de bairro deveria ser acionado junto com as operações urbanas para levar em conta a população residente que está lá dentro daquele território há muitos anos estabelecida. Eu falo não apenas da baixa renda, mas também falo dos comerciantes. Então, eu tenho percebido isso. Os comerciantes muitas vezes são contra operações urbanas porque os expulsam daquela área, do território. Aí voltamos ao tema da gentrificação, que o Leão colocou para uma outra oportunidade que a gente poderá discutir. Eu acho um tema interessantíssimo para a gente discutir, porque se melhorar, em alguma medida, vai gentrificar. Eu ouvi uma vez de um urbanista britânico que dizia que alguma gentrificação é fundamental. Muita gentrificação é um mal, né? Sim. Muito obrigado, professor. Eu estou invertendo, então, a ordem de início. Eu passo a palavra agora ao Felipe. Tá, seu Gogó. Uma última consideração em relação ao plano diretor é o processo participativo. Recentemente, os skatistas do Anhangabaú voltaram a utilizar os bancos lá e eles lutaram muito para aquele espaço. E eu gostaria que, então, que o plano, o projeto participativo, a ideia da participação popular fosse também real, assim como esses skatistas conseguiram conquistar a base da luta deles, né? Porque o que a gente tem visto nos processos participativos às vezes são falas muito duras e engessadas, que acabam se perdendo. Entra numa ata lá de reunião e é esquecida. Então eu gostaria que talvez nesse próximo plano diretor o processo participativo fosse mais parecido com o que esses skatistas fizeram em Anhangabaú. A gente quer manter esses bancos, a gente quer usar esse espaço, a gente vai atrás e luta e participa e consegue. Diferente de outras maneiras um pouco menos efetivas, assim. Então, é a participação real da sociedade mesmo. Acho que é isso. Obrigado, Felipe. De fato, esse é um caso interessante de participação, porque os caminhos, os canais, como você mesmo disse, normalmente destinados à participação popular, não são bem usados. As reuniões e tal são formais demais para o cidadão, as audiências são formais demais para o cidadão comum. Eu passo, então, a palavra agora ao Cláudio Bernardes, por favor. Bom, então, antes só agradecer aí o convite, viu? Sempre um prazer estar aqui com vocês. E aproveitar e responder a pergunta do professor Cândido. A Operação Urbana Água Branca não funcionou porque na Câmara, quando foi aprovada, os vereadores dobraram o valor mínimo do CEPAC. E aí não fechou nenhuma conta até hoje. E eles têm um projeto na Câmara tentando readequar isso. Então, realmente, a Operação Urbana acho que é um instrumento importante. Como o senhor falou, a gente tem que ter uma operação urbana que tenha um projeto urbanístico, e realmente a Água Branca eu tenho algumas críticas ali a fazer, mas não posso deixar de reconhecer que tem um projeto urbanístico, que é assim que tem que ser feito mesmo, mas é um processo interessante porque a gente usa recursos que a prefeitura não tem para fazer uma intervenção urbanística importante, dentro de um plano urbanístico pré-estabelecido e pode ter resultados muito interessantes desde que ela tenha equilíbrio econômico, financeiro e urbanístico.
Então, o que falta é a gente fazer isso. E eu acredito que as operações urbanas possam ser muito importantes dentro do modelo de planejamento, e os planos diretores têm que utilizá-la sim, mas com critério, com cuidado, como a Regina falou, se o plano dizer tem que ter uma operação urbana aqui, outra ali, às vezes não é o caso, porque para ter operação urbana tem uma série de requisitos necessários do ponto de vista econômico. E como foi a operação urbana Jacu-Pêssego, foi criada e foi cancelada porque não teve negócio nenhum, porque não tinha nenhuma atratividade. Então, você precisa criar essa atratividade se ela não existe. Então, Sumiu o seu som. Então é isso. Eu queria então agradecer mais uma vez aí o convite e dizer que é uma alegria enorme rever todos vocês aí, principalmente o professor Cândido, fazia aí uns belos, não sei quantos, 10 anos talvez que a gente não se via. Obrigado, Cláudio. Regina, você quer falar? Você foi citada, tem direito a falar. Não, eu acho que assim, para a gente fechar, eu não acredito, mesmo sendo da prefeitura há tanto tempo, eu aprendi com que meu professor Cândido Malta que tudo que vem de cima pronto e mastigado, por mais que você venha com aquele menu pronto, nas audiências, eu falo que as audiências só servem para audir, né? Ninguém dá nenhuma resposta, apesar de ter as voltas, tal, não é por aí. Então, queria muito fazer, junto com toda a sociedade, de uma forma geral, que os planos de bairro realmente começassem a ser repensados de novo. Teve tanta iniciativa, né, professor? Enfim, eu acho que a sociedade, de uma forma articulada, ela tem que começar mesmo, até para sair fora daquilo que o Felipe falou, né? Por que as pessoas não gostam de São Paulo? Porque ninguém nem quer saber muito. Se vai na audiência pública, eu aprendi que você só chama o pessoal para audiência pública cutucando, dizendo se ele vai ser desapropriado. Vai lá ver, acho que você vai ser desapropriado, hein? Aí enche. A gente fez muito isso para ver, acho que você vai ser desapropriado. Então, porque o pessoal só pensa no seu umbigo, né? E assim, eu acredito muito no projeto urbano, no desenho urbano, e, como disse o professor, essa última operação urbana, a Água Branca, teve já essa característica, porém as outras não tinham desenho, tinha um monte de obra. Vamos fazer ponte na Água Estreada, vamos fazer uma continuação ali, a continuação da Faria Lima, e é isso. A sociedade agora está organizada, pedindo para adiar essa revisão por conta da pandemia. Não sei se é o caso, acho que é uma nova discussão aí para um próximo programa para você, hein, Leão? É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Regina. Então, para a gente encerrar, eu passo a palavra ao Raul e depois a gente se despede. Raul, por favor. Obrigado de novo pelo convite e repito o que eu costumo defender nas minhas colunas: a gente tem que avaliar políticas públicas pelos resultados, não pelas boas intenções. Então, se as zonas especiais de interesse social, que em 2000, 2001, 2002, supostamente criariam aí muita habitação popular de qualidade, e 20 anos depois, menos de 10% delas foram usadas, em algo fracassou. Se a Operação Água Branca era tão bem desenhada, e já que você falou de mais-valia, eu costumo estremecer quando eu escuto, porque a gente tem que lembrar que quem está vendendo imóvel normalmente não é quem incorpora. Então, quem está lucrando com a venda da sua casa na Avenida Rebouças não é a pessoa que vai construir um prédio lá. Então, de novo, se ficou tão caro a ponto de 20 anos depois Água Branca continuar a ser um dos bairros menos densos da cidade, um bairro central, na Marginal, centro expandido, que tem galpões, campinhos de futebol, armazéns vazios, lugares abandonados. Aliás, basta dar uma volta ao redor da TV Cultura e aí tem diversos quarteirões ainda sem habitação, sem emprego, sem comércio. Então, 20 anos depois, já era uma hora de você ter essa resposta. E, por último, a gente tem que lembrar, há uma cidade do mundo muito maior que São Paulo, com mais de 35 milhões de habitantes, que não conhece o fenômeno da gentrificação, que se chama Tóquio. E por que Tóquio conseguiu não se gentrificar? Porque Tóquio tem muitos bairros bons.
Não tem 10 bairros bons e 100 ruins. Tem muitos bairros com metrô, muitos bairros com entretenimento, com emprego, com lazer e com verde. 2/3 de Tóquio foram construídos de 86 para cá. Então, é uma cidade que tem uma oferta de moradia que Nova York, São Francisco, Londres nem sonham, e tem qualidade. E mais importante, os urbanistas têm que pensar na cidade inteira. São Paulo tem 96 distritos. Em quantos houve gentrificação nos últimos anos? Em quantos houve aumento do valor do metro quadrado? Eu me assusto quando as pessoas, quando urbanistas só falam de Vila Madalena, Santa Cecília, quando eu acho que a gente tem 80 distritos, onde a maioria da população é proprietária de imóvel, segundo o PNAD, segundo o IBGE, e a pobre economia dessas pessoas, seja BNH, Minha Casa Minha Vida, não se valoriza nunca. É a única poupança que eles têm, o imóvel, mas décadas depois esse imóvel não se valoriza. Eu acho que esse talvez seja um foco que a gente sempre deixa de lado. Obrigado, Raul. Eu vou pautar esse encontro, talvez não sobre gentrificação, mas sobre as áreas que estão procuradas ou demandadas e super valorizadas, porque esse é um tema fundamental na cidade. Quando a gente fala de desigualdade, o maior problema é a gente desigualar áreas que são, vamos dizer, homogêneas, como aconteceu na região do Minhocão, que era uma das áreas mais democráticas e mais diversas da cidade de São Paulo nos anos 60, e aquela intervenção do prefeito Paulo Maluf provocou uma espécie de bomba de nêutrons social e não econômica. Mas muito obrigado, eu tenho certeza que nós estamos contribuindo aqui para melhorar a qualidade da discussão do plano diretor, e eu agradeço a vocês que estiveram conosco, ao Felipe, ao Cláudio, ao Raul, à Regina e ao professor Cândido Malta, e espero que os nossos espectadores tenham gostado e venham também aos nossos próximos eventos. Tchau, muito obrigado.